O artigo definido, ele define ou individualizam de forma precisa um substantivo, ou seja, uma pessoa, objeto ou um lugar, ok? Então, por exemplo, eu posso dizer, a maçã está sobre a mesa. A é artigo, a maçã e a mesa também, ok? Nesse caso, feminino. Mas também eu posso usar no masculino. O urso é grande, beleza? Isso são artigos. Aqui no português a gente só acrescenta o S no plural, no italiano vai ser diferente, tá bom? Inicialmente vamos aos artigos definidos masculinos, ok? Aqui no slide, os que estão em azul são os singulares, e os que estão em verde vai ser o plural, tá bom? Então temos 3 casaizinhos aqui, eles são divididos em casais, vamos dizer assim. O primeiro casalzinho, que é composto pelo il e o il no singular e o i no plural, esse casalzinho vai acompanhar todas as palavras masculinas que começarem com consoante, ok? Toda masculina que começar com consoante. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplozinho ali. Portafólio. Opa, essa palavra termina com o, então ela é uma palavra masculina. E começa com uma consoante. Então, quem vai acompanhar essa palavra é o il, porque ela tá no singular, termina com o. Então, é il portafoglio, ok? Il portafoglio. Essa palavrinha no plural, o il vai virar i. Então, fica i portafogli, porque o vai virar i. Beleza? Então, esse nosso primeiro casal, ele vai acompanhar todas as palavras que começam com consoantes. Il para o singular e i para o plural. O nosso segundo casalzinho, que é composto pelo L apóstrofo e o li, eles vão acompanhar todas as palavras masculinas que começam com vogal. Identifiquei a palavra albero, termina com o. Opa, palavra masculina. E começa com o quê? A, uma vogal. Então é o casalzinho aqui que vai acompanhar elas. L apóstrofo pro singular e li pro plural. Se como ela está no singular, termina com o, então eu vou colocar o L apóstrofo. Fica l'albero, l'albero. E apesar de ter um apóstrofe, fique tranquilo, você vai ler ela como se ela estivesse toda junta, ok? Como se o L já tivesse ligado ao A do albero, então fica l'albero. No plural, ela vai ficar li, alberi, porque o O vira I. Então, o segundo casalzinho, ele vai acompanhar todas as palavras masculinas que começam com vogal. Já o nosso último casalzinho do masculino, ele vai ser o casalzinho que vai acompanhar a regrinha chata. Carol, por que tem esse nome? Vamos lá. Porque essa regrinha, ela contém 5 itens. Ah, quando tiver isso, vou usar o casalzinho da regrinha chata. Quais são esses 5 itens? S mudo, P mudo, palavras que começam com Z, GN e palavras estrangeiras. O lo para o singular e o li para o plural. Poxa, Carol, mas o li, sim, ele é bígamo, ele participa de 2 casais, isso mesmo. Tanto do casalzinho que acompanha a vogal, quanto do casalzinho que acompanha a regrinha chata, ok? Então, sempre que eu estiver olhando as palavrinhas e identificar que uma palavra ela é masculina e tem algum item da regrinha chata, opa, lo no singular e li no plural. Relembrando, então, a regrinha chata, que ela tem 5 itens, lembre-se sempre. Palavras que começam com P mudo, S mudo, Z, GN e palavras estrangeiras. Carol, como assim palavras estrangeiras? Lembra que a gente falou, quando a gente viu o alfabeto, que tem algumas palavras, algumas letras que são estrangeiras, como W, K, X, Y. Sempre que uma palavra começar com essas letras, você pode saber que é uma palavra estrangeira. Ou também, geralmente, quando uma palavra vai terminar, em vez da vogal, com uma consoante, como, por exemplo, sporta. Então, ali eu coloquei o exemplo da palavra studente. Studente termina com E, certo? Aí você fica, putz, masculina ou feminina? Nesse caso aqui, é uma palavra masculina. E começa com S mudo. Opa, regrinha chata. Então, vai ser lo studente, ok? E o plural vai ser gli studenti, porque o E vira I, ok? Perfeito. Então, temos 3 casaizinhos para colocarmos nas palavras os artigos definidos masculinos. Então, vamos lá. Só recapitulando. O primeiro casalzinho, que é composto pelo il no singular e o i no plural, vai acompanhar todas as palavras que começarem com consoante, ok? Já o segundo casalzinho, composto pelo L apóstrofe e o li no plural, vai acompanhar todas as palavras que começam com vogal, beleza? Já o último casalzinho, que é composto pelo lo no singular e o li no plural, ele vai acompanhar a regrinha chata, os 5 itens. S mudo, P mudo, uma listinha aqui de palavrinhas para a
pra gente colocar os artigos, ok? Aqui todas as palavras masculinas, tá bom? Vamos ver um pouquinho, exercitar como que seria, né, pra gente colocar esses artigos. Então vamos analisar cada palavra. A primeira palavra é urso. Opa, termina com qual vogal? Termina com O, palavra masculina. E começa com o quê? Vogal. Ah, aqui quem vai acompanhar é o casalzinho que acompanha a vogal, que no caso vai ser o L apóstrofo e o I. A palavra termina com O, então ela está no singular. Então vai ser L apóstrofo, lorso, ok? Leio como se estivesse tudo junto, lorso. Depois temos a palavra libro. Libro significa livro, bem parecido, né? Termina com O, então opa, palavra masculina. Começa com consoante essa, então é o casalzinho da consoante que vai acompanhar, que é o il no singular e o i no plural. Beleza, ela tá no singular ou no plural? Singular, porque termina com O, então vai ser il libro, ok? Próxima palavrinha, zio. Zio, tem o Zzinho, então zio, significa tio. Termina com O, palavra masculina. Começa com consoante, mas é uma consoante que faz parte da regrinha chata, que é o Z. Então, eu sei que aqui é o casalzinho da regrinha chata que vai acompanhar. Se como ela está no singular, lo zio. Beleza? Lo zio. Já essa próxima palavra termina com E. Putz, Carol, palavra feminina ou masculina? Ela é uma palavra masculina nesse caso. Termina com E, mas ela está no singular. E começa com consoante, tá bom? Então, a consoante, né, vai ser o casalzinho da consoante, que é o il. Il bicchiere, ok? Bicchiere, tem 2 CH, então bicchiere, ok? Que significa copo. Já a próxima palavra é psicólogo. Psicólogo, mesma coisa no português. Palavrinha masculina porque termina com O, só que o começo é o P mudo. Opa, regrinha chata. Então vai ser lo psicólogo, ok? Lo psicólogo. Próxima palavra, piatto. Demoro mais porque tem 2 T's, então piatto. Palavra que termina com O, masculina, singular. Que começa com consoante, casalzinho da consoante. Il piatto, ok? Já a última, palavra masculina, porque termina com O e está no singular, que também começa com O, que é uma vogal, casalzinho da vogal. Então fica L apóstrofo, l'orologio, ok? Pode ler como se estivesse tudo junto, tá bom? Agora vamos voltar lá do início e transformar essas palavras para o plural para também colocarmos o artigo plural. Então a primeira ficou lorso. O plural dela, o L apóstrofo vai virar li e o O vira I. Então li orsi, ok? Libro é il libro. Plural vai ficar i libri. O virou I. Zio é lo zio. O plural vai ser gli zii, ok? O vira I. Bicchiere ficou il bicchiere, plural fica i bicchieri, o E vira I, não se esqueçam desse plural do E. Psicólogo ficou lo psicólogo, plural vai ficar gli psicologi, o virou I. Depois temos a palavra piatto, que ficou il piatto, plural vai ficar i piatti, com um izinho, o vira I. Depois temos a palavra orológio, que ficou l'orologio, certo? L'orologio tava com L apóstrofo, então o plural vai virar li orologi. Aqui eu não vou trocar o O pelo I, eu só vou tirar ele porque já tem um izinho ali. O masculino, gente, é mais chatinho, mas o feminino, né, é muito mais simples, então fiquem tranquilos. Vamos lá, então. Aqui não vamos ter casais, porque são pouquinhos. Então a gente vai ter só 3 opções. O lá vai acompanhar todas as palavras femininas que começarem com consoante, ok? Como, por exemplo, bolsa. Bolsa termina com A, então é uma palavra feminina e começa com consoante. Fica la bolsa, ok? Já a segunda opção, que é o L apóstrofe, vai acompanhar todas as palavras que começarem com vogal. Por exemplo, alba termina com A e começa com A também vogal, então fica l'alba. Nossa, Carol, no feminino também tem o L apóstrofe? Sim. Então repare que se uma palavra estiver no singular, independente se ela for feminina ou masculina, se começar com vogal, sempre é L apóstrofo, porque a gente tem essa opção tanto no feminino quanto no masculino, tá bom? Carol, e o plural feminino vai ser como? Qualquer plural feminino vai ser le,
ok? Então, la borsa vira le borse, que o A virou E, e l'alba vira le albe, tranquilo? Então, isso é muito mais simples, eu só tenho 3 opções, 2 para o singular e uma só para o plural. Lá vai acompanhar todas as palavras que começarem com consoantes femininas e o L apóstrofo, todas as palavras que começarem com vogal femininas. Qualquer plural feminino vai ser le, beleza? Muito mais simples o feminino, né? O masculino que a gente tem que ficar mais ali pegando, porque esse é bem mais tranquilo, ok?